Alô?
Olá, boa noite em Orlando. Agora são 9 horas e 3 minutos do dia 14 de março de 2020. Eu sou o pastor Eduardo Baldassi, pastor da Igreja Brasileira Central Florida, uma igreja sendo plantada pela Dover Shores Baptist Church, que é uma igreja da South Baptist Convention aqui de Orlando. Nós estamos ao vivo, acompanhando as pessoas que nos fazem as perguntas aqui pelo Messenger do Facebook. E nós hoje estamos fazendo essa transmissão para falar como líder espiritual, como pastor, que já há 4 anos realiza esse trabalho de online campus aqui em Orlando. Nós somos talvez a menor igreja em número, mas há muito tempo a gente vem realizando esse trabalho digital do online campus, de pregar a palavra de Deus, de levar a informação em português, confidencial, real, né, para as pessoas. A primeira palavra que eu tenho a dizer para você que está me ouvindo em qualquer lugar do mundo, porque realmente hoje a coisa tomou uma proporção que serve para qualquer lugar do mundo, que nós sabemos o que você está passando. Hoje e ontem eu vivenciei aqui nas ruas de Orlando a mesma situação que acontece quando existe o pânico, quando as pessoas estão preocupadas em comprar alimento, em comprar aquilo que elas necessitam para poder ter uma segurança. E eu entendo tudo o que você está passando no meio desta crise sem precedentes, porque eu também estou dentro da crise, né? Então, nós acompanhamos os parques temáticos aqui em Orlando, vão fechar amanhã. A Disney, o Universal Studios, as escolas, tem o Spring Break, que acontece todo ano, mas elas só vão voltar no dia 30 de março, a corrida de Fórmula 1, o jogo de futebol, os jogos de basquete, tudo que você possa imaginar está sendo afetado por essa crise sem precedentes. Então a gente pode dizer, sem nenhum pânico, que o que nós estamos passando nunca aconteceu na história da humanidade e vai deixar suas sequelas, né? Nós, como pastores aqui em Orlando, eu que, volto a dizer, estou aqui plantando uma igreja dirigida pelos propósitos de Deus, com a ajuda da North American Mission Board. Eu estou aqui para evangelizar, para ajudar a comunidade brasileira. Tenho muitas limitações, como eu gostaria de ter mais recursos para ajudar mais gente, mas eu quero dizer que, na medida do possível, nós, da Dover Shores, da Igreja Brasileira Central Florida, junto com Saddleback Gathering, vamos cuidar de você e das suas necessidades. Talvez não conseguimos suprir todas, mas agora mesmo, diretamente da Califórnia, nós tivemos a mensagem do nosso líder lá da igreja de Saddleback. Ele prometeu ajudar as pessoas e nós antes já realizamos o online campus, porque sempre acreditamos na proposta de que a igreja não é 4 paredes e que nós precisamos ter uma opção para que as pessoas possam ter contato com a palavra de Deus. E nós estamos no século XXI, então veja agora, nesse momento que o mundo está fazendo, muitas igrejas que não tinham essa visão vão passar a fazer os seus cultos online. Nós já estamos fazendo isso há bastante tempo, mas queremos dizer para vocês que também o movimento do grupo pequeno, que é bíblico, que está sendo realizado por muitas igrejas, agora está se mostrando novamente muito importante. Deus colocou hoje no coração do pastor Rick Warren, na Califórnia, há poucos momentos atrás, a mensagem que tem como título Ande com Fé no Vale do Vírus. É isso mesmo. Ande com fé no Vale do Vírus. E eu, com
que tenho a autoridade, tenho essa competência. Vocês estão vendo aqui a camisa de Purpose Driven. Eu tenho essa autorização de traduzir o material do pastor Rick Warren e passar em português. Sem nenhum orgulho, mas preferi transmitir a mensagem dele ao coração das pessoas, e eu quero ler com vocês o Salmo 23, no capítulo 1, versículo 4. Esse Salmo 23, que é tão conhecido de tantas pessoas, esse Salmo 23, que tem Bíblias abertas nas estantes, Bíblias com as capas amareladas, esse Salmo 23, que tem nas traseiras dos caminhões, esse Salmo 23, que tem camisetas, esse Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isso é uma promessa que Davi fez, falando que o Senhor é o nosso pastor. Então, nesse momento em que muitas pessoas estão perdendo sua calma, sua paz, eu quero dizer que o Senhor Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus, quer ser o seu pastor para estar com você nos momentos difíceis da vida. É muito fácil a gente ser cristão, é muito fácil a gente dizer que tem fé em Deus, é muito fácil a gente falar que nós somos igreja de Jesus, que nós somos do exército de Jesus, mas na hora em que passamos pelo vale da sombra da morte, esse é o momento de nós falarmos com fé no nosso coração que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, porque Ele há de suprir as nossas necessidades. Então, nesse momento que o mundo está vivendo, vai ser um momento de muito despertamento espiritual, porque essas pessoas que usam a Bíblia para falar de prosperidade, essas pessoas que usam a igreja para falar de entretenimento, essas pessoas que não cuidam das ovelhas de Jesus Cristo, essas pessoas que não alimentam a vida espiritual daquelas pessoas que estão como ovelhas sem pastor, essas pessoas não têm mensagem para esse momento de crise que só a palavra de Deus tem. Então você que talvez esteja ansioso, preocupado, chorando, desesperado, está fora, longe do seu país, sem amigos, a igreja, e eu quero falar principalmente a Igreja Brasileira Central Florida é a sua amiga. Você não está sozinho em Orlando, na Flórida. 1 mais 1 são 2, e pessoas juntas, guiadas por Jesus Cristo, podem fazer um exército do bem, um time do bem, para fazer diferença na vida das pessoas aqui na Flórida. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: nossa esperança é firme, porque sabemos, assim como você compartilha dos nossos sofrimentos, você também compartilha do confronto e do conforto de Deus. Então, minha vinda aqui essa noite para pregar essa mensagem é para trazer conforto para as ovelhas de Jesus. E você que ainda não é ovelha de Jesus, ou você que não está recebendo conforto, você que não está vendo uma luz no final do túnel, você que está apavorado com o que está acontecendo, no final dessa mensagem nós vamos orar juntos por todas as pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. E eu quero pedir que você também esteja orando por nós. Então eu vou falar aqui 10 coisas para você lembrar, confiar e fazer quando nós estamos passando pelo vale da sombra dos vírus, no vale da sombra da morte. Primeira coisa que você precisa colocar no seu coração é que você não deve ouvir tudo como se fosse verdadeiro. Você precisa se lembrar que muita coisa que você vai ouvir agora não é verdade. Então, a Bíblia diz que os tolos acreditam em qualquer coisa, mas os prudentes peneiram, filtram e pesam cada palavra que eles ouvem. Provérbios 14, 15. Então a Bíblia diz que o tolo acredita em qualquer coisa. Então a gente ouve muita coisa nesse momento, muita especulação, teoria da conspiração,
isso e aquilo outro. Então, a Bíblia diz que o sábio, ele não ouve qualquer coisa. Então, minha dica para você agora é você seguir o que as autoridades estão dizendo. Siga a orientação das autoridades. Eu estou aqui em Orlando agora, 14 de março, horário local 8h26, horário de Brasília 9h26. Nós amanhã, na Dover Shores Baptist Church, vamos ter um culto reduzido, começando às 10, terminando às 11h30. Não vamos ter o café da manhã, não vamos ter a escola bíblica dominical, apenas um mover de Deus. As igrejas batistas dos Estados Unidos vão estar orando pelos Estados Unidos e pelo mundo, para que essa crise do coronavírus passe o mais rápido possível. Então, eu quero dizer a você que você deve buscar as informações nos órgãos de informação que são ligados aos governos, porque há muita teoria da conspiração nesse momento. Há muita gente dizendo coisas que não são verdade. Então, você precisa disso. Outra coisa, nós brasileiros somos muito descansados. Nós somos, o que dizem liderança, reativos. Nós só tomamos atitude depois que acontece o problema. A cultura americana, a cultura internacional é da proatividade. Antes de acontecer a situação, toma-se a providência. A Bíblia diz, em Provérbios 13:16, que o homem prudente sempre age com conhecimento. Então, eu fico triste de ver igrejas dizendo assim, nós cremos em Jesus, e na nossa igreja, quem for fazer culto na igreja não vai ficar doente. Gente, crente, quem crê em Deus fica doente também, crente também morre. E o homem prudente, ele ouve a informação e não fica nessa brincadeira teológica que não leva ninguém a nada. Isso não está trazendo paz ao coração das pessoas. Deus não vai te castigar porque você não vai à igreja, porque o mundo todo está preocupado com a doença. Você está cuidando do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Muitas igrejas ficam falando para você ir à igreja, eu sou pastor, mas infelizmente isso é verdade, porque não querem ficar sem o seu dízimo. Sua vida vale mais do que tudo para Jesus. E eu estou dizendo com o coração aberto, com a autoridade de pastor, formado em teologia, membro da North American Mission Board, plantando igreja aqui em Orlando. Se você está com febre, se você tem diabetes, se você tem problema de pressão alta, se você tem alguma doença, não vá à igreja amanhã, ore em casa, procure no Facebook uma igreja que vai transmitir o culto, preste culto a Deus, como se você estivesse no prédio, porque a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas, e Jesus morreu por você. Jesus não morreu pelos prédios, Jesus não morreu pelo dinheiro, Jesus ama você, e é nesse momento que o mundo está vivendo que nós precisamos transmitir essa mensagem. Você é mais importante do que tudo. Pedra não vai ficar sobre pedra. Quem vai herdar o reino dos céus é a igreja, o corpo vivo de Cristo, as pessoas transformadas e salvas pelo sangue do Cordeiro. Então, Provérbios 18:3 diz que o tolo age sem pensar, mas o sábio conhece os fatos e toma atitudes sábias. Provérbios 18:2 diz, uma pessoa tola não se importa com os fatos. Tudo que ele quer fazer é agitação. Provérbios 14:8 diz, o homem sábio olha para frente, mas a pessoa tola tenta se enganar e não enfrenta os fatos de frente. Então, gente, temos que enfrentar os fatos de frente. Nós estamos tendo uma consciência mundial. Não é que você vai à igreja amanhã e vai pegar o coronavírus, não é que você vai pegar o trem amanhã, mas as autoridades estão pedindo para as pessoas evitarem a aglomeração, para que você não superlote os leitos de hospitais. Eu estou nos Estados Unidos, mas aqui também não tem tantos leitos de hospitais assim, no Brasil, no mundo.
Então as autoridades estão fazendo esse pedido para não ir no culto, para não ir na missa, para não ir na macumba, para não ir no futebol, para não ir na Fórmula 1, para não ir no jogo de tênis, para não ir em lugar nenhum que tem aglomeração, gente. Para o seu próprio bem e para que as autoridades consigam orientar e controlar o fluxo de pessoas que forem ficando doentes no leito dos hospitais. Eu sou um pastor e vou dizer isso muitas vezes aqui com extrema responsabilidade do que eu estou fazendo aqui essa noite, porque eu ouço pessoas usando versículos da Bíblia fora do contexto a todo momento, dizendo que quem tem fé, que a outra igreja tem mais fé porque vai fazer culto, a sua não tem. Porque... Gente, é um momento muito circunstancial no mundo, e se você ama a Deus, e você ama a você mesmo, e ama o próximo, tudo que a Bíblia diz, é que quando a gente ama a Deus, a gente sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando você ama o próximo, você sabe que tem que cuidar também da vida do próximo. E quando você ama a si mesmo, você se ama. Isso não é idolatria, não é egocentrismo, é respeito pelo seu corpo. Cuide, por favor, do seu corpo. Segunda coisa para lembrar quando nós estamos caminhando no vale da sombra do vírus. Lembre-se que essa situação vai passar. Existe uma curva na matemática chamada curva de Gauss, e nós estamos indo para o pico, para o cume, o que eles chamam a crista da onda. Mas o bom, gente, é que tudo na natureza obedece à curva de Gauss. Então, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, a curva de Gauss do coronavírus vai fazer isso e ela vai decair. E os casos vão abaixar mundialmente. Então, isso não vai durar para sempre. Essa tormenta, essa provação, esse momento difícil, não vai durar para sempre. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, queridos amados irmãos, não se surpreenda ou fique chocado ao passar por provações dolorosas e teste de fogo na vida. Eu sou pastor, prego o evangelho desde que me converti, estou há 6 anos em Orlando pregando o evangelho, falando para as pessoas colocarem Deus como prioridade, para as pessoas não colocarem o dinheiro como prioridade, para não colocarem o luxo como prioridade, para não colocarem as atrações como prioridade, para não colocarem as pessoas como prioridade, mas para colocarem Deus como prioridade. Mas sabe o que acontece? Muita gente não ouve a palavra de Deus, não ouve o aviso de Deus. Falta igreja, não ora, não vai domingo de manhã, não vai domingo de noite, não vai no culto de oração, não vai no grupo pequeno, não lê a Bíblia, não ouve o sermão online. Aí vem uma provação como essa sobre a terra. Vem esse momento difícil para provar quem tem fé em Jesus, quem confia na Bíblia, quem conhece esse livro e respeita. O livro que diz que tudo isso estava já disposto a acontecer. Em Números diz assim, a terra sofre pelos pecados do seu povo, pois eles torceram as instruções de Deus, violaram suas leis e quebraram sua aliança. Portanto, a terra desabou e entrou em colapso total. Tudo está perdido, abandonado e confuso, diz assim a palavra de Deus. Quero lembrar para vocês que há poucos meses atrás a China estava destruindo igrejas. A China estava destruindo igrejas. A Itália, berço da idolatria, perseguiu a igreja de Jesus. Então, nada que está acontecendo está fora do controle de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, diz assim, o apóstolo Paulo, porque os nossos problemas temporários e momentâneos não durarão, mas eles estão alcançando para nós uma glória eterna que supera todos os problemas. Portanto, devemos focar não naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que não é visto, pois isto que é visto ao nosso redor é temporário, mas o que é invisível é eterno.
Então eu quero dizer para vocês que nunca na história do cristianismo a igreja esteve tão relaxada como está. A gente não vê mais pastor falando sobre vida eterna. A gente não vê mais igreja pregando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. A gente não vê mais pastor sendo pastor. Pastor agora é coach. Pastor é estrela, cantor é estrela, todo mundo é estrela, cheio de luzes, fumaça na igreja de Jesus Cristo, mas palavra de Deus, nada. Falar sobre salvação eterna, nada. Então nós estamos vivendo nesse momento no mundo que nós temos que saber que ele vai passar, porque é bíblico. Quarta lição para nós andarmos pelo vale da sombra do vírus. Você precisa lembrar que você não pode mudar as coisas, ok? Então, você precisa focar que você não consegue mudar as coisas. Nós não conseguimos mudar o que está acontecendo no mundo. Nós vamos ter muitas perdas, nós vamos ter perdas econômicas, nós vamos ter muitas situações difíceis que não vão poder ser mudadas. Isso vai deixar sequelas no mundo. E você vai falar assim, mas eu gostaria que fosse diferente. Não, você tem que olhar para frente, você tem que olhar para o alvo, porque há muitas coisas que não vão poder ser mudadas. Eu estou nos Estados Unidos, eu gostaria que a minha mãe estivesse junto comigo, que os parentes da minha esposa estivessem junto comigo. Eu gostaria de um monte de coisas acontecendo e eu não posso mudar as coisas. E então, eu tenho para dizer a você algumas verdades. Primeiro, Deus vê tudo e Ele sabe de tudo que nós estamos passando. Eu não sei como está o coronavírus na sua cidade, eu não sei o que você vai passar na sua cidade, mas eu quero dizer para você que Deus sabe de tudo, Ele sabe o caminho que você vai passar, Ele sabe das dificuldades que Ele vai passar. Ele inspirou a Bíblia, Ele disse para Davi, escreve aí, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu estou convosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Segundo, Deus realmente cuida de tudo. Se você nesse momento não entrar em pânico, você for sábio, e a primeira sabedoria, eu não estou aqui falando em nome de igreja nenhuma, a primeira sabedoria é você dobrar o seu joelho e falar assim, Deus cuida de mim no meio dessa situação. O Salmo 23 está verdadeiro hoje, gente. Deus está conosco lá no vale da sombra da morte. Sabe, tem gente hoje querendo que Jesus esteja conosco lá no vale da sombra da Disney. Que esteja lá no vale da sombra das luzes coloridas na igreja. Não, Jesus está conosco no vale da sombra da morte. Esse é o Jesus que eu prego. Esse é o Jesus que eu amo, que eu sou apaixonado, que eu prego a palavra dele, porque Deus está conosco no vale da sombra da morte. Que Deus é esse que está conosco e pode nos dar paz? A Bíblia diz que quando nós temos fé em Jesus Cristo, nós temos a paz do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito Santo na nossa vida, que nos dá paz nos momentos difíceis da vida. Terceiro, Deus tem poder para responder oração. Então, eu não sei qual é a sua situação, aonde você está no mundo me ouvindo nesse momento, nessa gravação que eu vou espalhar por diversos grupos da internet. Deus responde oração no dia de hoje. Deus não precisa que você pague para Ele responder as suas orações. Então, você não sabe falar, você não sabe conversar, não sabe orar. Pastor, eu não sei orar. Você fecha o seu olho e fala assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não sei orar. Me perdoe, estou aprendendo agora, mas cuida da minha família, cuida dos meus parentes, me dê sabedoria, me dê condições de ter um sabão para limpar a minha mão, para eu fugir do vírus, me mostra aonde eu devo ir, aonde não devo ir. Deus responde a oração. 5. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, diz a Bíblia. Se você é chamado pelo propósito de Deus, eu sei que é uma situação muito difícil que nós estamos passando agora, mas Deus está conosco. E o Senhor diz que todas as coisas. Então, hoje,
É 14 de março, essa mensagem vai ficar aqui na internet, no YouTube, em diversos lugares. Talvez o ano que vem, se nós estivermos vivos lá, porque tudo pode acontecer com todos, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou crente, não é porque eu sei a palavra de Deus que as coisas não acontecem com a gente. Mas a gente pode olhar para trás e falar, Senhor, essa crise mundial aconteceu para as pessoas se arrependerem. Essa crise mundial aconteceu para as pessoas orarem mais, buscarem mais a presença de Deus. 5. Os planos de Deus sempre são melhores do que os seus. Você precisa lembrar disso. Deus tem planos, nós temos outros. No início do ano eu fiz uma agenda e coloquei lá um monte de coisas que eu ia fazer esse ano. Mas não chegou no dia 26 de janeiro. Já começou a mudar porque eu perdi minha tia querida. Então os meus planos mudaram, depois veio o coronavírus. Eu, amanhã, estarei embarcando para Atlanta para fazer um curso de plantação de igreja aqui nos Estados Unidos. A viagem foi cancelada. Foi cancelada porque ninguém está viajando de avião, ninguém está indo a parque. Amanhã a Disney vai fechar, amanhã o universo vai fechar. Então a gente faz muitos planos, mas a gente tem que lembrar de Tiago. O homem faz muitos planos, mas a vontade de Deus vai prevalecer. Então, em vez de dizer que você vai fazer isso e aquilo, diz assim, se Deus quiser, farei isso ou aquilo. 6ª coisa para lembrar, Deus nunca para de te amar. Eu queria que você recebesse essa palavra do Espírito Santo aonde você estiver agora. A situação que você estiver vivendo agora, Deus nunca para de te amar. Deus te ama. Deus cuida de você. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me guia pelos pastos verdejantes, pelo vale da sombra da morte. Quem guia, quem cuida, é porque ama. 7º e importante. Eu não posso perder a minha salvação depois que eu aceito Jesus. Porque agora é um momento de questionamento social, questionamento econômico e teológico. Eu escrevi algumas coisas essa semana e algumas pessoas vieram me perguntar, pastor, o senhor é pré-milenista, é pós-milenista? Isso que o senhor falou aí é de que corrente teológica? Gente, vou falar uma coisa, é muito bom estudar teologia. É muito bom ir para o seminário. Mas agora não é hora da gente ficar discutindo se o céu é azul, é branco, qual é a corrente teológica. Esse é sinal. Sinal. Nunca aconteceu isso no mundo. É um sinal. Deus está tendo misericórdia da terra ainda. Deus está tendo misericórdia das pessoas ainda. Ainda não é o fim. Mas é para que as pessoas temam, respeitem, se voltem para Deus. E aquele que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não pode perder a salvação, porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós temos a vida eterna e a morte, a segunda morte, já não tem mais poder sobre nós. Então, você precisa acreditar nisso. E voltando aos nossos passos, você precisa se lembrar que não interessa o que vai acontecer conosco, mas Deus vai estar conosco. Não interessa se você não vai ficar doente, não interessa se você vai para o hospital, não interessa se você tem dinheiro para comprar uma luva e uma máscara, não interessa se você não tem um plano de saúde, não interessa nada disso. Deus vai estar com você no meio desta crise. 6º, lembre-se que não é o final da história. O que nós estamos passando no mundo é muito sério, mas não é o final da história. Eu vou ler um texto aqui para vocês, em Apocalipse, capítulo 21. Quero que você acompanhe comigo aí ao vivo essa mensagem que nós estamos pregando hoje. Nós estávamos na campanha Portas Abertas. O meu planejamento era estar gravando vídeos e passando para vocês. Talvez você seja uma dessas pessoas que está acompanhando a campanha, mas tudo mudou. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ele
enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a ordem antiga já passou. Então, a palavra de Deus nos diz que ainda que muitas vidas sejam cefadas, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a situação no mundo se torne muito caótica, você deve se lembrar de que Deus está conosco e esse não é o final de tudo. E eu quero terminar falando com você, antes da nossa oração, né? Eu vou orar junto com todo mundo. Eu queria pedir a você, se essa mensagem falou no seu coração, aqui não é no YouTube, tossindo aqui só por falta de água, mas você compartilhasse essa mensagem, vamos fazer essa mensagem chegar no coração de muitas pessoas. Essa mensagem acabou de ser pregada agora na Califórnia pelo pastor Rick Warren, e eu tive a autorização de traduzi-la e pregar assim em menos de 1 hora. Então, a última mensagem, que é em nome de Purpose Driven Ministries de Saddleback Church, da igreja Dover Shores e da igreja brasileira Central Florida. Lembre-se que Deus vai usar você para ajudar outros nesse momento. Esse não é um momento de egoísmo. Essa é uma grande dificuldade que nós temos, porque as pessoas querem, não, pegar comida para mim, vou pegar álcool em gel para mim, eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha família. Mas lembre-se, tudo tem a ver com Deus e com o próximo. Então, é uma oportunidade também de você servir ao próximo. Tá bom? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 17, que nós somos parte do corpo de Cristo e cada um é uma parte do corpo bem ajustada. Então é hora de eu ajudar você, é uma hora de você me ajudar, é uma hora de nós ajudarmos os outros, porque o egoísmo, ele precisa ser deixado de lado. E eu quero te falar que essa crise está tão séria que os inimigos políticos estão se associando para poder tomarem atitudes mais concentradas de votarem leis a favor do povo. Os inimigos em outras esferas estão baixando as suas armas para poder ajudar. Os clubes de futebol, que são chamados de opositores, estão deixando de jogar bola para poder cuidar uns dos outros. Então, esse é um tempo em que nós, principalmente você que é parte do corpo de Cristo, da Igreja de Jesus, veja ao redor como você pode ajudar as pessoas. Eu estou procurando fazer a minha parte, que além de pregar aqui, amanhã nós estamos lá na Dover Shores de manhã, vamos falar com o pastor sobre o banco de comida. Nós queremos nos envolver para ajudar o próximo. Eu vou entrar em contato com uma igreja da Califórnia que prometeu ajuda hoje também, para a gente passar para as pessoas. E você que está aqui, residindo em Orlando, que se sente sozinho, eu recebi agora há pouco o telefonema da Adriana. É uma pessoa que mudou aqui para Orlando, procurando uma igreja. Eu falei, nós vamos estar amanhã de portas abertas de manhã, no 551 Gaston Foster Road, o zip code 32807, depois eu vou colocar aqui na linha do tempo, para receber o cuidado espiritual. Você também pode me ligar, 407-574-0927. A Igreja de Jesus, nesse momento, tem que estar apta para ajudar o próximo. Terceira Epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Prezados amigos, nós estamos em oração para o bem de todos, porque todos são o corpo de Cristo e que devem estar saudável em sua vida espiritual. João, capítulo 13, versículo 35. O seu amor para com o outro seja mostrado para o mundo, e assim vocês serão conhecidos como os meus discípulos.
Nós estamos aqui em Orlando. Não sei, você que mora em outro lugar, Orlando é a terra da Disney, que está fechada, é a terra do Universo, que está fechando amanhã. E tem muita igreja que quer ser entretenimento espiritual. Só que nesse momento de crise, entretenimento espiritual não vai ajudar você em nada. O que você precisa é de uma igreja que siga a palavra de Deus e que ame você, independente do seu status social, independente da sua conta bancária, independente se você mora em Winter Garden, Windermere, Metro West, Hunters Creek, Kissimmee, independente de onde você mora, independente de onde você veio do Brasil, independente do seu diploma, independente do seu status imigratório. Esse é o momento da igreja ser igreja de Jesus. Igreja de Jesus não tem cor, não tem raça, não tem classe social, não tem status, não tem pastor de plástico, não tem pastor coach. Tem o que aqui a Bíblia ensina: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Cuide das ovelhas. Seja o canal de bênção para o mundo. Então, você que está escutando essa mensagem nessa noite de sábado, às 9h39 da noite, sábado 14 de março de 2020, aqui em Orlando. Você que foi abalado como todo mundo com essa crise que se abalou pelo mundo, daqui a pouquinho eu quero orar por você, mas eu quero conclamar você a ser uma pessoa do time do bem de Jesus. Sabe por quê? Eu não estou falando que Jesus vai voltar agora. A Bíblia fala de outros sinais. Mas a gente sabe que nós estamos no momento andando no vale da sombra da morte. Por isso o título da mensagem: ande com Jesus no vale da sombra do vírus. Nós precisamos ajudar os outros. Nós precisamos fazer o time do bem de Jesus. Nós somos salvos não só para ir para o céu, mas para fazer as boas obras aqui na terra. Nós somos salvos para fazer as boas obras aqui na terra. E quantas vezes eu, pastor Eduardo Baldassi, fico triste porque a gente tenta abençoar pessoas para fazer o time de Jesus e as pessoas são ingratas. E se nós tivéssemos agora um grande time de Jesus, a gente ia ajudar muita gente. Mas ainda dá tempo. Você que tem um coração no reino de Deus, você que pensa na visão reino de Deus, você que sabe que é o momento de nós sermos igreja, sabe que igreja não é só para cantar hino, não é só para entregar dízimos, igreja é para fazer diferença, para ser luz no momento em que o mundo está vivendo um momento difícil, um vale escuro da morte. Eu quero deixar para você, põe aí, pastor, conta comigo. Eu estou entendendo que esse momento é um momento muito importante. Tem coisas que nós não vamos poder mudar. E a gente sabe que vai haver uma crise, pelo menos financeira, uma depressão, uma recessão. Isso já é bem óbvio, porque uma hora sem vender ticket, hambúrguer, alguma coisa, em qualquer parque temático desse já é um momento de crise. Os parques não fecham, muitos deles para furacão. E nós estamos falando só de Orlando, mas em todo o mundo. Amanhã a igreja de Saddleback, na Califórnia, não vai realizar o seu culto. Nós aqui em Orlando, que temos o Saddleback Gatherings, não vamos ter às 10h30 da manhã. Ao invés disso, nós vamos ter um culto de oração, porque os batistas americanos do sul dos Estados Unidos, o South Baptist Convention, vão estar orando para que Deus abençoe as famílias, para que Deus levante um quebrantamento no mundo, haja uma conversão, que haja uma aproximação nesse momento difícil, das pessoas se dobrarem, para que haja um mover de Deus, para que as pessoas tenham paz, para que as pessoas que têm problemas emocionais não sejam afetadas profundamente nesse momento, para que a gente possa ajudar um ao outro, para que a gente pense nas necessidades e não nos luxos, para que a gente pense em ajudar mais o próximo em vez de ser egoísta, para que a gente procure a igreja
não pelo que nós podemos obter da igreja, mas o que a gente pode ajudar o próximo, para que a gente procure a igreja não por causa de quem é famoso que está pregando, mas por causa da mensagem de Jesus Cristo, para que a gente procure o evangelho não porque a gente quer um carro novo, não porque a gente quer uma casa na beira do lago, mas porque a gente quer ter a certeza da salvação, que a gente procure o próximo para mostrar amor e não interesse nas suas coisas, para que a gente ame as pessoas mais do que as coisas, porque pedra não ficará sobre pedra quando Jesus voltar. Não estamos falando que isso vai acontecer agora, mas nós estamos vivendo um momento sem precedentes que eu nunca ouvi pessoas em tantas quantidades. Então, de manhã, nós vamos ter culto, e eu vou colocar o culto e vou mandar áudio para as pessoas que estão assistindo, que são da igreja, o endereço, mas à noite, em Winter Garden, nós não vamos ter o culto, porque alguém pode dizer assim, o pastor não tem fé. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu era pastor no Rio de Janeiro e teve uma Copa do Mundo. E o final da Copa do Mundo, o Brasil estava no final dessa Copa, não lembro mais. Não me calculei para trazer isso para vocês. É uma coisa que veio assim na minha mente. E eu tomei uma decisão. Não vamos ter culto na hora do final da Copa do Mundo. Porque o Brasil tinha muita chance de ganhar. E muitas pessoas foram contra mim. Eu me lembro que eu fui muito criticado por causa disso. O pastor está pensando primeiro no futebol e não nas coisas de Deus. Sabe o que acontece? Lá no Brasil, naquele dia, o Brasil ganhou a Copa. Houve um grande congestionamento na cidade. Houve tiros para o alto. Teve pessoas que ficaram feridas. E eu fiquei com meu coração em paz. Porque eu falei assim, mais vale a vida das minhas ovelhas do que a gente se reunir, porque tem que se reunir. Gente, esse é o momento de quebrar paradigmas. Nós vamos reunir online. Eu vou estar aqui fazendo culto com vocês todos os dias online. Muitas igrejas que criticavam a internet vão fazer culto online, porque não vai poder se reunir. É hora de quebrar paradigmas. Em vez de reunir como igreja, reunir como célula, grupo pequeno, online. Nós temos condições de oferecer para você pelo Roku, pelo YouTube, pelo Facebook. Nós nos preparamos para isso, porque Deus já sabia que isso ia acontecer e colocou no nosso coração nos prepararmos para estarmos online. E nós vamos melhorar essa qualidade dessa transmissão online. Então, é o momento de nós quebrarmos paradigmas de, só serve se eu for num prédio. Gente, vai haver grande perseguição ainda. Você não vai poder se reunir para sempre dentro de igreja, dentro de prédio. Vai voltar igual o Novo Testamento, o livro de Atos, se reunir em casa. Sabe por que os crentes reuniam em casa? Eles eram até mais crentes do que a gente. Reunia porque tinha perseguição, reunia nas catacumbas, reunia no subsolo. Por precaução. Então, tem gente aqui, está chegando a notícia que até o santuário de Aparecida em São Paulo, o Ministério Público mandou fechar. Então, gente, não vamos entrar nessa de falta de fé, incredulidade, não, é sabedoria. Crente fica doente, crente tem que tomar remédio, crente tem que ir no hospital, crente tem que visitar o médico, crente tem que fazer tudo isso, crente também morre. Crente também morre. Então, seja sábio, tome suas providências. Os brasileiros nos Estados Unidos são extremamente descansados. Não obedeça a qualquer pessoa, veja as autoridades, CDC, FEMA, canais de televisão de segurança, não vai pelo WhatsAppzinho, não vai por boato de WhatsApp, não. Seja sábio. Esse é um pedido que eu estou fazendo como pastor responsável pelo que eu estou pregando aqui essa noite. De 10 igrejas americanas que eu conheço, 10 vão cancelar os seus cultos amanhã. E nós, seguindo as autoridades, porque a Bíblia diz que nós temos que seguir a autoridade de Deus, e depois as autoridades constituídas, é sábio que a gente siga a orientação das autoridades da área de saúde pública, E ainda porque existe aqui nos Estados Unidos um decreto chamado curfew, toque de recolher. Nós não queremos isso. Então, você preste atenção e tome todo o cuidado. Se você ainda não adquiriu a sua água ou sua comida, ainda tem tempo, procure alguma coisa, sem pânico. A gente não pode ter nem pânico e nem descanso. Temos que ser equilibrados.
Nem muito à esquerda, nem muito à direita, mas o ponto de equilíbrio. Vamos orar nesse instante. Eu quero convidar você, aonde você estiver, para você abaixar sua cabeça nesse momento, fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando. Se alguém tiver algum pedido de oração, pode fazê-lo, porque esse é o momento. E amanhã os batistas dos Estados Unidos vão estar orando por todos vocês, aonde vocês estiverem. Há muita gente, há muita igreja, há muito exército de Deus orando por você, muitos pastores para levar a palavra de esperança, a palavra de conforto e a palavra de sabedoria. Se cuide, porque essa é uma atitude que as autoridades tomaram para não sobrecarregar o sistema de saúde. É claro que a gente tem gente exagerada, a gente respeita, mas é um momento de não ficar ansioso e nem ficar descansado. E a sabedoria é justamente o ponto de equilíbrio. Vamos fechar os nossos olhos, aonde você estiver, ore junto comigo. Não é a minha oração, mas a nossa oração. Nós somos o povo de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Aonde você estiver, ore. E me acompanhe nessa oração nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o Senhor de tudo que existe. Tu conhece o passado, o presente e o futuro. Tu és o Eterno. Tu és aquele que inspirou Davi a escrever: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tu és o pastor que está conosco nos pastos verdejantes, quando tudo está bem, quando todo mundo está com saúde, quando temos dinheiro para pagar nossas contas, quando tudo está bem. Mas a tua palavra diz também que o Senhor está conosco no vale da sombra da morte, como pregamos essa noite, no vale da sombra do vírus. Pai, nós te pedimos, Pai, a tua misericórdia pelo mundo. Nós te pedimos, Pai, que esse momento, que nessa era da tecnologia, que nessa era da informática, nessa era de tanta comunicação, um momento que nunca passamos no mundo, que seja um momento que a Igreja de Jesus possa brilhar no mundo. Que os pastores sejam os pregadores do encorajamento, mas também do Evangelho que nos promete que tudo está sobre o olho e o controle de Deus e que ainda que tudo pareça estar uma bagunça neste mundo, o Senhor tem o controle de tudo e ainda que algumas vidas se percam, nós temos a certeza de que não é o fim, porque nós temos a esperança da vida eterna que Cristo nos deixou. Pai, eu quero te pedir a paz. A paz que a palestra não pode dar, a paz que a fumaça não pode te dar, a paz que os holofotes não podem dar, a paz que vem da leitura da tua palavra, a paz que o Espírito Santo de Deus pode inundar o coração das pessoas que estão desesperadas. A paz que não é o álcool que dá, que não é a droga que dá, não é a vida depravada que dá, não é o dinheiro que dá, mas a paz que vem do Espírito Santo de Deus e que ela não tem uma explicação humana. Senhor, que essa paz invada a vida, o coração das pessoas. Senhor, que seja um momento em que pessoas que ainda não conhecem o teu amor e a tua misericórdia, talvez até por falta da igreja mesmo, por falta dos pregadores, que seja um momento de quebrantamento, que seja um momento de voltar para o Senhor de coração e alma, de colocar Deus como prioridade, Pai. Quantas pessoas nesse país colocam o dinheiro, a diversão,
o lazer, o descanso, e o Senhor está lá no final da lista, Pai. Senhor, é um momento de quebrantamento, então quebra, Pai. Porque o Senhor está mais interessado com nomes escritos no livro da vida do Cordeiro do que com a conta bancária, com a quantidade de bens que existem em casa, com a quantidade de comida que está no armário. O Senhor está mais preocupado com o nosso caráter. O Senhor está mais preocupado com a nossa vida eterna. Mas Tu és tão bom, Pai, que o Senhor diz que nossas necessidades vão ser supridas. Não os luxos, mas as necessidades. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar por tudo o que nós necessitamos para não ficarmos ansiosos. Então eu te peço, Pai. O Senhor conhece aquele que não conseguiu comprar o leite? O Senhor conhece aquele que não conseguiu comprar a água? Aquele que não consegue pagar o seu aluguel? Aquele que não vai ter serviço e vem as contas? O Senhor conhece, Senhor Deus, esse povo que vai sofrer. Senhor, o Senhor conhece o que vai acontecer na vida das pessoas. Então, levanta a igreja de Jesus Cristo, Pai, para ser o canal de bênção. Levanta um exército de pessoas do bem, do time de Jesus, para somar junto com as igrejas, para ajudar o próximo. Pai, joga por terra sentimento diabólico, maligno, do orgulho, o sentimento de egoísmo, o sentimento de levar vantagem nas dificuldades alheias. Senhor, cuida, Senhor Deus, eu te peço. Que essa mensagem, Deus, vá pelos 4 cantos do mundo, atingindo os meus compatriotas, aqueles que falam português ou aqueles que entendam português, aonde quer que eles estejam nesse momento, para que haja paz, para que haja temor, mas muito também, Senhor Deus, que haja contestação disso que está na Bíblia e muitas pessoas não conhecem, que o Senhor está conosco no vale da sombra da morte. O Senhor nunca nos desampara. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder ter esse instrumento para pregar a Tua palavra nesse exato momento, com essa tecnologia que é usada para a glória do Teu nome, que é usada para anunciar, Senhor Deus, a Tua palavra, que não tem barreiras, que atinge quem está no hospital, quem está na cadeia, quem está em casa, quem está no carro, quem está em casa, atinge a todos, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, porque não é pelo muito falar, mas pelo mover do Teu Espírito Santo que o Senhor pode fazer aquilo que só o Senhor, que é eterno, sabe fazer. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque nós temos um Deus que não nos abandona. Um Deus que não é feito de ouro, de prata, de gesso, de madeira, mas um Deus que mandou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. E é no nome dele, que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra, que nós oramos. Amém, amém, amém. Meus queridos, eu volto a dizer a vocês que amanhã, na Dover Shores Baptist Church, a partir das 10 da manhã, o endereço 551 Gaston Foster Road, Orlando, zip code 32811, nós vamos ter o nosso culto bem focado na oração que os batistas do sul dos Estados Unidos vão promover amanhã pelo mundo. Você é o nosso convidado, não vai ter aperto de mão, não vai ter abraço. Você vai chegar lá, você vai ser bem recebido, com um sorriso, com um gesto de mão. E é um momento que a gente lá também, que tem um ministério brasileiro chamado Igreja Brasileira Central Florida, vamos estar nos reunindo com os brasileiros. Mas à noite, no nosso culto, em Winter Garden, nós não teremos
nesse final de semana e só voltaremos assim que as autoridades dos Estados Unidos terminarem esse momento de emergência. Você, que é nosso irmão em Cristo, irmã em Cristo, que comparece à igreja com frequência, por favor, se você puder ajudar o próximo, continuar ajudando a igreja, se isso não for lhe fazer falta, nos procure para abençoar o próximo, porque nós temos pessoas que com certeza vão ficar sem emprego, vão ficar sem comida e que precisam ser atingidas, ser abençoadas por aqueles que têm um pouco a mais. Deus abençoe vocês. Aqui na linha do tempo vou deixar o meu telefone, vou deixar o nosso contato, vou deixar o horário de culto, aonde você nos encontra. Na quarta-feira nós continuaremos com o nosso grupo no Metro Oeste, mas durante toda a semana você vai ver uma programação extensa pela Rádio Vineland Internacional e também aqui pelo Facebook, pelo nosso canal Igreja em Orlando no YouTube. Você vai ver as nossas programações e a continuação da nossa campanha Portas Abertas. Eu peço desculpa a vocês, nós paramos por 2 dias, porque Orlando essa semana, esse final de semana, desde sexta-feira, foi uma loucura. Muita gente nos ligando, pessoas voltando para o Brasil, e a gente não teve tempo hábil para gravar as nossas devocionais diárias, mas elas continuarão, com certeza. Deus abençoe vocês, muito obrigado por cada um que esteve comigo nessa transmissão online, e eu peço a você que compartilhe essa mensagem com mais e mais pessoas para que elas possam encontrar encorajamento, confrontamento e, principalmente, encontrar Jesus no vale da sombra do vírus. Amém.